Então, turma do segundo ano, vamos agora para a nossa disciplina de banco de dados. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas anteriores. Agora eu espero que os vídeos, para quem vai assistir em podcast, vai ficar melhor, que eu coloquei as imagens maiores, as letras maiores, tá bom? Mas qualquer dúvida, o professor vai estar aqui à disposição de vocês, online. Se você não estiver online, nos outros horários, vocês podem ir deixando as respostas, as dúvidas, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá dar início aqui. Vou minimizar aqui para ficar melhor da gente ver, para quem vai assistir o podcast ver também. Então vamos lá. Hoje nós vamos entender o que é modelagem de dados. Lembra de dados? Dados são as informações, tudo que eu coloco, tudo que eu escrevo, tudo que eu vou digitar, eles são meus dados. CPF é dado, nome é dado. Não esqueça disso, tá bom? Desse nome dados. Então vamos entender como é que se modela isso aí, porque primeiro nós temos, vocês aprenderam como é que se cria os modelos lá de rede, de tabelas. Agora nós vamos entender como é que se faz esse relacionamento entre eles. Então nós temos um chamado modelo entidade relacionamento, chamado MER, certo? Esse modelo chamado MER, modelo entidade relacionamento. Vamos já saber o que é isso aqui agora. Ó, o modelo, quando se chama modelo entidade relacionamento, o que que eu estou fazendo? Eu estou criando algo parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é o que se chama modelo entidade relacionamento. Vai ter um losango, vai ter um retângulo e vai ter os nomes, a seta. Nós vamos entender agora já o que significa isso aí. Então, isso aqui tudo se chama o MER. MER. Gravem bem isso aí. Isso é o ponto de partida principal para iniciarmos a criação de banco de dados. Primeiro escrever no papel para depois irmos programar. Quando estivermos em sala de aula acabar a quarentena, se Deus quiser, nós vamos para a sala de aula fazer isso. Mas primeiro nós estamos vendo muita teoria. Os nossos objetivos vai ser isso aí, modelar, entender o MER. O que é isso aí, esse modelo de entidade de relacionamento, aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? O MER, o que é ela? Foi uma técnica, é uma técnica criada, foi criada em 1976 por esse cara aqui chamado Peter Tim. Foi ele que criou este modelo aí que vocês viram aí, né? Que eu acabei de mostrar. Para que ele serve? Para quê? O que ele vai servir? Ele vai servir para quê? Para expressar em forma de gráfico a estrutura lógica de forma escrita no papel de um banco de dados. Ou seja, esse MER ele vai servir para quê? Antes de fazermos o banco de dados no computador, primeiro nós temos que desenhar ele no papel, ou seja, é um gráfico lógico, a forma lógica escrita no papel. Então vocês podem ver aqui o meu MER desenhado no papel, ó. Então eu tenho que desenhar ele no papel, o que eu vou colocar nos códigos do banco de dados dentro do computador. Primeiro eu desenho no papel. Vamos já entender aqui o que é ele, o que são eles, né? Então, nós vamos fazer o quê? A gente desenha os diagramas, desenhamos diagramas, né? Nós desenhamos diagrama, aqui eles chamam diagrama, aqueles quadrados, losango, chama diagramas. Então, que diagramas são esses? Então, existem os diagramas chamados entidades. As entidades. Essas entidades, elas vão ser em forma de retângulos. Estes retângulos, neles a gente vai colocar os objetos ou as coisas. Nós vamos colocar os objetos ou as coisas. Entendido? O que é um objeto? O que é uma coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa é um objeto ou uma coisa. Por exemplo, o médico é um objeto ou uma coisa, eu posso chamar ele. O aluno, o professor, a caneta que eu estou escrevendo, caneta, a borracha, tudo é qualquer coisa. Então nós podemos ver aqui uma entidade. Entidade é o retângulo. Então o retângulo é a entidade. Dentro dele eu coloco as coisas ou os objetos. Aqui dentro está o professor. O professor eu coloco dentro. Ok?
Agora também dentro deste modelo, dentro do MER, existe o que a gente chama de atributos. O que são atributos? Os atributos são as propriedades. Ou, para ficar mais claro de entender, é a mesma coisa que eu chamar de características. Por exemplo, quais são as características do professor Clailton? Quais são os seus atributos? Como é que o professor Clailton está aqui? Os atributos do professor Clailton ele usa óculos, tá de camisa roxa, ele tem barba, ele o que mais? O professor ele é branco, o professor ele o que mais, professor? Tem o nome do professor, né? O professor tem um nome. Então são os atributos, as características. Eu tenho o meu CPF, que o professor tem mais. E aí por aí vai, né? Então esses são atributos, características, que a gente escreve na entidade. Então temos aqui os exemplos, né? A data, ó, data também é atributo, data de nascimento, sexo. Então vocês podem ver aqui o outro bonequinho. Aqui vocês estão vendo o boneco aqui do professor, dentro do losango. O losango é a entidade. O que que é a entidade? É o losango. A entidade é o ser. A entidade. Por exemplo, uma escola é uma entidade, né? Uma entidade. Uma pessoa, ela pode ser uma entidade. Então, as entidades a gente coloca em retângulo. Para colocar dentro uma pessoa, por exemplo. Essa pessoa pode ser o professor, pode ser uma escola, pode ser... Tudo isso aí eu posso colocar dentro da entidade. É uma entidade. Então, essa entidade, que é o objeto que eu boto dentro aqui da entidade, ele tem atributos. Então, aqui, ó. Podem ver os atributos do professor. Ele tem um nome, né? O nome do professor, a data de nascimento, são os atributos do professor. CPF, o endereço onde ele mora, a cor do cabelo, cor da pele. São os atributos. Gravem bem esse nome, os atributos ou as características. O sexo é masculino ou feminino. Tá bom? O outro item que nós vamos ter no MER. O outro item que vamos ter no modelo de entidade relacionamento se chama o próprio relacionamentos. Os relacionamentos, o que que são isso aí, ó? Os relacionamentos, eles são vínculos. O que que é vínculo? Associação, é o que liga, é o que une, né? É o que mantém ligado, né? Ele liga as duas ou mais entidades. A entidade não é o retângulo, ele vai fazer a ligação, o relacionamento. Ele vai fazer a ligação aqui. Vamos saber como é que representa ele, esse relacionamento. Então, eles são representados por uma linha, né? Com um losango. Então, o relacionamento ele vai ter a linha com o losango. Vamos já ver aqui como é que é isso. Dentro do losango, a gente vai colocar uma seta, tá bem aqui, ó, o desenho aqui, certo? Que vai indicar o sentido da leitura do verbo. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Temos aqui o exemplo. Temos aqui duas entidades, ó. Entidade é o quê? É as pessoas, os objetos. São objetos ou coisas, não esqueçam disso. A entidade. Quando a gente encontrar a entidade, que é objeto ou coisa, ó, nós temos o exemplo aqui. O namorado, ele vai beijar a namorada. Quem é a entidade aí? Quem é o objeto ou a coisa? O namorado é o objeto, a namorada também é um objeto ou coisa. Então, a coisa ou objeto é o que a gente chama de entidade. Gravou isso aí, alunos? Entidade. É o que a gente chama de entidade, certo? Só que o relacionamento a gente coloca no losango. O relacionamento a gente faz o losango. Deixa eu aumentar aqui o relacionamento. O relacionamento geralmente vai ser o verbo, tá bom? Então, quando a gente for iniciar a montar nosso gráfico, nosso diagrama do banco de dados, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, nós vamos criar
que acontece aqui? O namorado não beija a namorada. Então, na hora que eu transformar, eu vou ter que criar o retângulo, que é a entidade, e botar o objeto dentro. Quem é o objeto? O namorado. Como ele beija a namorada, então eu vou ter que fazer a seta indo para ali, né? Mas eu tenho que criar o relacionamento que vai relacionar eles, entre eles dois. Eu vou ter que fazer o losango. O losango quer dizer o relacionamento. E eu boto o verbo beija. Não precisa eu botar dentro, eu posso botar aqui fora. Então eu boto dentro, beija. A namorada, eu faço outro relacionamento, a outra entidade. E boto o objeto dentro namorada. Certo? Entendido aí, alunos? Então, quando vocês verem o verbo beija ou namora, eu posso botar namora também, né? Beija ou então namora. O namorado namora a namorada. O verbo, ele vai ser, ele é que vai indicar o relacionamento. Então, quando vê um verbo, na hora que a gente vai montando um banco de dados, você vai colocar ele para ser o losango, entendeu? Para a gente montar. Entendido aí? Vamos para o próximo aqui. Ó, nesse caso, nós temos um relacionamento chamado relacionamento ternário. O que quer dizer relacionamento ternário? É quando tem mais de um, né? Quando nós temos apenas o losango na junção e tem mais de uma entidade. Aqui nós temos aqui, ó, nesse exemplo nós temos três entidades, né? Temos a entidade médico, temos a entidade paciente e temos a entidade plano de saúde. Nós não usamos o verbo nem a seta, né? Apenas o losango na junção das linhas. Então, no caso, quando tiver mais de um, nós não usamos verbo nem a seta. Aqui não precisa botar a seta. Médico, consulta, paciente. Não precisa. Nós vamos entender melhor as três entidades mais na frente, tá bom? Por enquanto aprendam as duas, a importância de ligar as duas no relacionamento, tá? Mas quando tem três entidades, quando tem três, ó, entidades, uma, duas, três, se chama relacionamento ternário, ternário de três. E existe também o que a gente chama o autorrelacionamento. O que é o autorrelacionamento? É tipo você se abraçar. Você se autoabraçar. Você está tendo um relacionamento com você mesmo. Você está se abraçando, se relacionando com você. Você não está se relacionando com ninguém. Esse período da quarentena, nós não devemos fazer relacionamento com ninguém, né? Tocar, abraçar, né? E quando eu abraço eu mesmo, eu estou me autorrelacionando. Quando eu estou abraçando o outro, eu vou estar fazendo um relacionamento normal, aquele do losango com as duas entidades. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó, o funcionário aqui, como é que escreve? Ó. Temos aqui só o funcionário. O retângulo é a entidade, certo? O funcionário é a entidade, é a coisa, o objeto. E ele está se relacionando com ele mesmo. Ó, como é que escreve? O losango e pronto, não bota seta nem nada. Ele está se relacionando com ele mesmo. Mas nós vamos usar mais são o relacionamento geral, os dois. Vamos fazer aqui um exemplozinho de um exercício para ver se a gente fixou na cabeça. Isso aí, vamos lá ver um exercício? Então vamos fazer esse exercício aqui para a gente entender melhor. Ó. O que diz a questão? Faça um diagrama que demonstre relacionamentos coerentes entre as seguintes entidades de um restaurante: mesa, prato, garçom e comanda. Pedidos feitos pelos ocupantes da mesa. Indique para cada entidade um conjunto de atributos adequado. O que você vai ter que observar aí, alunos, nessa questãozinha aí? O que nós estamos vendo aí? Presta atenção que a questão está dizendo o seguinte. Faça um diagrama que demonstre relacionamentos. Ele já está falando em relacionamento, não é? Nós estudamos o que? O MER, modelo de entidade relacionamento. Então eu vou ter que fazer isso aqui, o MER. Como é que eu vou fazer este MER?
Então, faça um diagrama, ó, tô querendo que faça um diagrama que demonstre relacionamentos entre entidades, seguintes entidades. Olha aqui, quem já está falando aqui que são entidades, né? De um restaurante, nós temos aqui algumas entidades, nós temos mesa, nós temos prato, nós temos garçom e comando. É uma entidade ou é um verbo? Mesa, prato e garçom são entidades, não é isso? Não são entidades? Como é que eu sei, professor, mesmo que é uma entidade? As entidades, elas são os objetos ou as coisas. Mesa não é um objeto? Prato não é um objeto? Garçom também a gente chama de objeto, né? Comando é o verbo. Verbo. O verbo vai virar o quê? O verbo vai virar aquele losangozinho, ó. O verbo é o relacionamento. Então vamos lá. Aí ele está querendo outra coisa. Ele está querendo que coloque os atributos. Ele quer os atributos. Os atributos é o que? As características. Vamos, os atributos adequados, os principais. Quando se vai fazer um banco de dados, a gente vai colocar só o que está sendo necessário. No caso das necessidades do cliente. Então aqui nós vamos fazer o nosso modelozinho de entidade. Vamos lá? O que é que ele está dizendo aí? Pega aqui minha caneta. Eu tenho o que? Entidades. Entidades. Quem são as entidades? As entidades é o que? Que eu tenho aí? Mesa. Que mais? O prato. Mesa. O prato. Espera aí, deixa eu apagar aqui. E a outra entidade que eu tenho, como é que se chama? É o garçom. Todos eles aqui é o que? São os objetos. Objetos. As entidades, elas são objetos. As entidades são objetos, ok? Aí nós temos uma outra coisinha aí, ó, que se chama comanda. Comanda é o que? É um verbo. Se comanda é um verbo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o relacionamento. Ele vai ser o relacionamento, correto? Agora a questão pediu, ele quer que eu coloque os atributos. Os atributos. A questão quer que eu coloque os atributos. Então vamos fazer aí, né? Deixa eu limpar aqui o quadro. Vamos lá fazer. Lembrando lá no que a gente estudou, vamos lembrar aí, ó. Mas vamos lembrar disso aqui, ó. Lembra que tem um losango, ou o retângulo. Aí tem o losango. Estão lembrados disso aí? E é mais ou menos assim que eu tenho que montar, não é? O retângulo, eu sei que são as entidades. E o losango com a seta dentro, aqui dentro, que eu tenho que fazer a seta, é quem? O retângulo se chama relacionamento. O namorado se relaciona com a namorada. Estão lembrados disso? Então vamos lá. Nós tínhamos como entidade quem? Vamos escrever. Quem era a entidade aí? Que é o objeto. Nós tínhamos o garçom, não é isso? Nós temos o garçom. Mas antes da gente escrever assim, nós temos que borrar no papel. Vamos ver aqui como é que a gente faz.
No restaurante, você tem que imaginar um restaurante. Você está lá no restaurante, tá aqui a mesa. No restaurante tem as pessoas que vão ficar aqui sentada. Não é isso? Não está muito boa aqui não, mas eu vou botar aqui. Tem a pessoa sentada aí na cadeira, não é isso? E tem o garçom. Vou fazer o garçom aqui de outra cor. Garçom que vai servir aqui. Se desenhar muito bem um garçom não, mas vai dar certo. Tá aí o garçom, certo? Aí o garçom ele vem trazendo a bandeja. Não é? Ele vai trazer a bandeja aqui com as comidas dentro. Quando a gente vai montar quando nós vamos montar um MER, um modelo de entidade relacionamento, nós temos que imaginar a situação. Aí o exercício falou de um restaurante. Então o que acontece? O garçom ele vai até a mesa. Espera aí, deixa eu pegar a canetinha de novo. O garçom vai até a mesa do cliente. Então ele vai se relacionar com a mesa do cliente, não é? E ele vai levar os pratos, os talheres e várias coisas. Só que no nosso exemplo aí não foi preciso, não é preciso fazer todos esses detalhes, porque senão vai ser complexo. Nós estamos fazendo o básico primeiro. Então vamos lá. O que vai acontecer? Nós temos a entidade. Quais são as entidades que nós identificamos aí? Temos a entidade mesa, que é o retângulo. Temos a entidade prato. Por que eu sei que prato é entidade, professor? Porque é objeto. Por que eu sei que mesa é entidade? Porque é objeto. E temos a entidade garçom. Por que eu sei que garçom é entidade? Porque é objeto. Garçom. E temos um verbo. O verbo ele é o quê? Ele é o relacionamento. Então, qual é o verbo que temos aí? Temos o verbo comanda aqui dentro, né? Comanda. Como é que você vai montar isso aí agora? Como é que monta, professor? Aqui temos que saber quem que relaciona com quem. O namorado, a gente disse que namorava com a namorada. Poderia ser ao contrário, né? A namorada namorar com o namorado. Aí a seta tinha que ser ao contrário. Como é que nós vamos fazer aí? É a mesa. Vamos pegar aqui. Eu posso dizer que o correto é assim? Aqui a mesa, eu pego a mesa, ela vai se relacionar, a mesa vai se relacionar com o garçom. Vai? Vai não, né? É o garçom que se relaciona com a mesa. Então, dessa forma, está errado. A mesa comanda, nós temos o verbo comanda, né? A mesa comanda o garçom? Não. Então, como é que eu vou ter que fazer? O garçom, que está aqui o G, peraí, deixa eu fazer menor para caber. O garçom, ele vai se relacionar, ele vai comandar o que que ele vai comandar? Ele vai comandar a mesa, não é isso? Ele vai comandar a mesa. Só que esse relacionamento aí, ele tá ternário, ele é de 3. Mas como a gente não estudou de 3, essa questão que está no livro, nós vamos esquecer um pouquinho o prato. Vamos esquecer o prato, tá bom? Porque ele é o ternário aí. Nós vamos aprender por enquanto só o relacionamento de duas vias, que tem duas entidades. Então deu para entender aí o garçom que comanda a mesa. Então assim que fez. Pronto, agora nós vamos praticar exercício, atividades. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem falar comigo, tirar dúvida aqui.
tá bom? Eu vou estar aqui à disposição online durante essas 2 horas de aula de 9 até 11 da manhã, tá? E qualquer coisa fora do horário, vocês podem manter comigo contato que eu estarei aqui. E eu espero que os alunos que estão assistindo via podcast esteja ficando melhor agora, a imagem não esteja ficando muito ruim, tá bom? Então, um abração para todos, fique com Deus, até a próxima semana, a próxima aula.